pessoal, tudo bom? O professor Elda aqui com vocês e hoje nós vamos falar sobre os antecedentes da Revolução Russa, tá? Então, nessa aula a gente vai falar só sobre os antecedentes, tá? A Revolução em si a gente continua trabalhando mais nas próximas aulas. A gente já falou sobre a Primeira Guerra Mundial, a gente já falou sobre esse período que veio antes da guerra e agora vamos entender o seguinte, sobre a Rússia. O que levou, então, o povo russo a se revoltar contra o seu sistema e iniciar essa revolução que vai ser muito importante, porque ela vai começar aqui em 1917, até mesmo antes disso, devido ao processo que vai se envolver, e vai durar durante todo o século XX, né? Porque a Revolução Russa vai levar ao surgimento da União Soviética. Vamos ver então o que levou a Rússia a isso. Lá no início do século XX, quando a gente está falando lá de 1900 e pouco, até antes disso, 1800 e alguma coisa, o Império Russo ele se apresentava como um país extremamente atrasado. Comparando ele com os outros países da Europa, nós vemos que ele estava bem para trás, principalmente com a Alemanha e a Inglaterra. A economia russa era basicamente agrária, praticada em grandes latifúndios. Era um sistema muito antiquado, um sistema ainda medieval. Não havia mais servidão no campo na teoria, ou seja, havia leis que haviam abolido a servidão. Porém, na prática, isso ainda continuava. Tá? A sociedade russa havia o absoluto predomínio de uma aristocracia fundiária, diante de uma burguesia que estava começando, ainda era muito fraca, eles não haviam passado pelas suas revoluções liberais, então a burguesia russa ainda não tinha grande poder. E o proletariado acabava sendo extremamente explorado, tanto por essa burguesia ascendente, ainda meio fraca, quanto pelos nobres, que mantinham em seu poder muitas fábricas que estavam começando a surgir nessa época, principalmente com apoio do governo, com apoio, com dinheiro do governo. Retirado da onde? Dos impostos. A política russa, então, oficialmente era uma autocracia, ou seja, uma monarquia absoluta, onde o imperador tinha poder total. Houveram vários movimentos no século XIX de tentativa de retirada do poder, mas os czares, cada vez que iam modificando, cada nova movimento, eles vinham e reforçavam esse poder. Aí tinha um movimento, tinha uma greve, tinha alguma coisa, então agora eles vão modificar, eles vão dar mais poder ao povo. Ao contrário, eles vinham e reforçavam o poder autocrático da sua monarquia. Partido político não podia, não tinha partidos políticos. Então, nós tínhamos algumas agremiações clandestinas, que mais tarde vão dar origem a alguns partidos políticos. O mais importante dessas agremiações dá origem ao Partido Operário Social Democrata Russo, o POSDR, que é o Partido Socialista que mais tarde vai virar o Partido Comunista. Ele foi fundado em 1898 na cidade de Minsk e ele tinha o objetivo de reunir várias organizações. A base desse partido eram os trabalhos de Karl Marx, o marxismo, o socialismo, e a ideia era levar a revolução, era derrubar o governo e trazer outro. Em 1903, esse partido se divide em dois grupos. De um lado nós temos os bolcheviques e de outro lado os mencheviques. Bolchevique significa maioria e menchevique minoria. Os líderes do partido bolchevique eram Lenin e Trotsky e do menchevique era Martov. No lado dos bolcheviques, eles acreditavam que os camponeses e operários deviam se juntar para derrubar o czarismo e implantar o socialismo. Já os mencheviques, eles são mais moderados, então eles acreditavam que o socialismo deveria evoluir em etapas. Os bolcheviques acreditavam que atingir o poder deveria ser apenas pela Revolução Armada, enquanto os mencheviques tinham ideias reformistas, reformar o atual governo, passar para um modelo capitalista e só depois chegar ao modelo socialista. Em 1905, nós vamos ter o início dos grandes movimentos na Rússia. O estopim para esses movimentos é a chamada Guerra Russo-Japonesa, que levou a uma disputa lá no Extremo Oriente, lá na pontinha do território russo, e aonde os russos foram derrotados. Essa derrota foi extremamente complicada, tanto para a política russa quanto para o povo, porque eles tiveram que lançar mão de muito dinheiro para sustentar um exército que no final não trouxe nenhum benefício de volta. Esse conflito vai dar origem a três momentos muito importantes. O primeiro deles, o Domingo Sangrento. Foi uma manifestação que começou pacífica,
de operários na cidade de São Petersburgo, que era a capital da Rússia no momento, marchando em direção ao palácio, né, para tentar falar com o czar. O czar não estava no palácio e a guarda imperial acabou repelindo a bala, né, os manifestantes. Então morreram centenas de pessoas pelas mãos do próprio czar. Isso levou a uma crise descomunal dentro da Rússia nesse momento. A revolta do Potemkin, então, aconteceu quando um grupo de marinheiros se revolta dentro do navio Potemkin. Então, esses marujos vão se revoltar, vão se rebelar e vão tentar utilizar o navio contra o próprio governo. No final, eles acabam tendo que se refugiar na Romênia. Mas isso mostrou que o exército começava a ir contra a monarquia. Já não eram mais tão fiéis assim quanto a monarquia imaginava. E depois nós temos a greve geral, que começou em São Petersburgo, depois foi para Moscou, para Kiev e para várias outras cidades. Teve uma grande repressão militar, porém os trabalhadores aguentaram durante semanas. Essa greve teve uma importância muito grande devido às duas consequências dela. A primeira, criaram-se os primeiros sovietes, que eram grupos de trabalhadores que se juntavam para discutir como seria feito essas melhorias. Esses sovietes depois vão ser muito importantes quando a gente for falar sobre o que aconteceu mais tarde na Rússia depois da Revolução. E a criação por parte do czar da Duma. Então, o czar vai criar o parlamento, chamado de Duma, lá na Rússia. Após a abertura da Duma, vai haver um recrudescimento do movimento revolucionário. Então, eles vão diminuir, mas continuam a ter muita importância dentro dos sovietes e nas fábricas. Mas vai se passar um tempo ainda isso até a Primeira Guerra Mundial. Ali a coisa começa a ir de novo, né, para a área da revolução. O Império Russo ele tenta manter os seus interesses lá nos Balcãs e por isso ele vai fazer parte da Tríplice Entente junto com França e Inglaterra contra a Alemanha e a Tríplice Aliança. Em 1915, ficou muito claro, né, para todo mundo que a Rússia não tinha a menor condição de vencer essa guerra. Eles estavam extremamente despreparados, não tinham armamento e o exército russo era baseado na aristocracia dominante. Então nós tínhamos lá oficiais que eram nobres, despreparados e acreditavam que as suas ordens deveriam ser cumpridas a todo custo. Inclusive, há relatos que falam que os oficiais colocavam as metralhadoras atrás das suas próprias linhas, para que os soldados que estivessem desertando, fugindo, fossem metralhados pelas próprias forças russas. Em 1917, no ano que acontece a Revolução, a Rússia tinha 5 vezes menos armas de artilharia de campo e 9 vezes menos armas pesadas do que os aliados. O alistamento militar passou a ser obrigatório, então eles começaram a enviar um monte de reservistas, camponeses, operários, e isso acaba gerando mais conflitos internos dentro da Rússia. Esse fato vai causar greves que vão se expandir e que vão levar a fortalecimento do movimento revolucionário. Muitos soldados, voltando da guerra, acabam indo fazer parte do exército de defesa do czar. E no momento em que começam as revoltas, esses soldados deveriam repeli-las. Mas lembrando do que aconteceu na linha de frente, esses mesmos soldados vão então ir contra as suas ordens. As grandes perdas e todas as dificuldades enfrentadas pelo Império Russo nesse momento levam que, em fevereiro de 1917, explodem diversas revoltas dentro de Petrogrado, capital da Rússia. Eles exigiam pão, paz e terra. Então eles queriam comida, eles queriam que a Rússia saísse da Primeira Guerra Mundial e queriam a reforma agrária. Nesse momento, o czar manda que o exército o defenda. Esse exército vai se recusar a fazer isso. E nesse momento, então, o poder do czar acaba diminuindo, acaba se exaurindo até o momento em que ele vai abdicar. A abdicação do trono vai levar, então, ao governo provisório, que vai ser um governo menchevique, liderado pelo Kerensky, que era o líder da Duma naquele momento. Porém, assim que eles assumem o poder, esse grupo não vai se recusar a sair da Primeira Guerra Mundial. Eles vão se manter lá. Também não fazem a reforma agrária, e isso não agrada nem um pouco a população. Só que eles vão decretar uma anistia geral. Essa anistia vai fazer com que diversos líderes do movimento bolchevique saiam dos campos de concentração e voltem para a cidade. Esses liderados por Lenin vão então levar a uma nova revolução, uma revolução dentro da revolução. Essa revolução ficou conhecida como Revolução Bolchevique.
Nesse momento, liderados por Lenin, grupos bolcheviques vão tomar a Duma, vão tomar os palácios, vão marchar por São Petersburgo e vão se espalhar por toda a Rússia. Eles então vão expulsar o Kerensky, que vai se refugiar nos Estados Unidos, e assim os sovietes, liderados pelo Partido Bolchevique, então tomam o poder e começam a ser eles quem controlam a Rússia nesse momento. A partir daqui, nós vamos então ter todo o processo que vai levar à fundação da União Soviética. E esse vai ser o tema da nossa próxima aula, certo, pessoal? Lembrando que os slides estão aqui na descrição do vídeo, basta vocês clicarem no link e vocês têm acesso a eles. Beleza, pessoal? Valeu, muito obrigado e até a próxima!